Eu sou Gustavo Mendes e é bem possível que você já tenha sabido o que aconteceu durante o meu show em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Parte da plateia, insatisfeita com as piadas que eu fiz sobre o presidente Bolsonaro, se sentiu no direito de dizer o que eu posso ou não posso falar nos meus shows. E deixa eu te contar uma coisa, isso nunca, amiguinhos, isso nunca vai acontecer, porque o nome disso é censura. E eu não vou aceitar essa tentativa de intimidação, principalmente vindo de pessoas que se articularam para isso, para tentar me intimidar e censurar. O problema daquelas pessoas não eram as piadas políticas, não. Porque eu sou Gustavo Mendes. A minha trajetória, a minha carreira sempre foi de assumir posições com força e transparência, mesmo sabendo que isso incomodava muita gente. Você pode me acusar de tudo, menos de incoerência. E o humor é sempre oposição. Esse é o papel do artista, e principalmente do comediante, incomodar os poderosos. Onde é que estavam essas pessoas quando eu debochava da Dilma? Quando eu debochava do Temer? Eu amo o meu público, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro. Mas não posso e não vou me calar diante do que está acontecendo hoje no Brasil. Os milhões de desempregados que continuam sem ver nenhuma medida que lhes dê esperança. A nossa maior riqueza, a Amazônia, sendo devastada e um governo que incentiva o desmatamento. A promessa de acabar com a corrupção e um governo que tem os seus corruptos de estimação. Milhões de pessoas passando fome e um governo que nega a existência da miséria. Quem não está cumprindo o que prometeu não sou eu, caramba. Onde está o Brasil melhor que foi prometido? É violência, é corrupção, é desemprego, nepotismo, tudo continua e piora porque o presidente está sempre mais ocupado em causar polêmica do que governar. Os bolsonaristas, que vale lembrar, não são aqueles que votaram no Bolsonaro, e sim os que vociferam defendendo o indefensável, deviam se preocupar mais em avaliar o governo que eles elegeram do que criticar quem denuncia os erros dele. As pesquisas mostram que os que consideram o governo ruim ou péssimo já são 40%. E amigos, não sou eu que invento esses números. Nem sou eu que faço o povo deixar de gostar desse presidente. O pior inimigo do Bolsonaro é ele mesmo. E os que apoiam o erro dele. Isso que aconteceu contra mim, infelizmente, não é um privilégio meu. É uma nova onda de intimidação à liberdade de expressão. Roger Waters, do Pink Floyd, Caetano Veloso, foram vaiados. Miriam Leitão foi impedida de lançar o seu livro numa feira. O Glenn, aquele jornalista que denunciou a Vaza Jato, sofreu foguetaço em Paraty. Professores sendo filmados por alunos que se acham no direito de ser uma patrulha ideológica e por aí vai. Você pode não gostar das minhas opiniões, mas não se deixe ceder à tentação do autoritarismo. Um Brasil melhor só vai ser construído num ambiente de tolerância e respeito. Exterminar a ideia contrária só cria a falsa sensação de uma unanimidade burra. Nenhuma piada ou crítica pode justificar a censura à liberdade de expressão. Eu vou seguir firme, sendo Gustavo Mendes que eu sempre fui. Sei que pago um preço alto por isso, mas ao mesmo tempo eu tenho um lucro imenso. O lucro do amor sincero dos que admiram o meu trabalho, mesmo eventualmente discordando das minhas opiniões. E principalmente da consciência tranquila de que eu tô do lado certo da história. Um beijo cheio de amor a todos vocês. Eu tô bem. Pois é, boa Gustavo Mendes, boa pancada não só no Bolsonaro, como nesses bolsonaristas autoritários. Oi gente, eu queria falar com vocês sobre essa questão da censura e da patrulha que nós estamos vendo cada vez mais fortalecida nas redes sociais, uma tentativa de silenciar aqueles que são críticos. E eu acho que o que aconteceu com o Gustavo Mendes é muito interessante e oportuno para falar sobre isso, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos, que recentemente teve a participação do Guga Noblar. Infelizmente algumas pessoas não acham que eu estou fazendo entrevistas, na verdade a sessão de diálogos é, como o nome diz, um diálogo. Às vezes, quando eu estou trazendo especialistas sobre um assunto, como Denise Lobato Gentil, eu deixo ela falar mais, porque a distância de conhecimento é muito grande no tema que a gente está tratando, né? Ela é uma grande especialista em previdência. Mas em outros temas, é só para deixar claro, a sessão de diálogos visa justamente um diálogo e não uma entrevista tradicional
essa diferença de formato, às vezes as pessoas não sabem, mas aqui cabe um esclarecimento. E às sextas-feiras eu trago filosofia popular, filmes, jogos, quadrinhos e muito mais, analisando do ponto de vista político e filosófico. Bem, o Gustavo Mendes, como vocês sabem, é um grande comediante aqui do Brasil. Parte da esquerda tem uma certa resistência com ele por ele ter ficado famoso ironizando a Dilma, né, fazendo graça com a Dilma. Eu nunca tive esse problema, não sei se é minha dose de senso de humor ou o fato de eu gostar muito de stand-up comedy, né, comédia, que aqui no Brasil a gente... Esse nome vem dos Estados Unidos, né, mas stand-up é aquela coisa de você ficar na frente e você falar, não é? Eu sempre gostei muito, gosto muito de George Carlin, os shows iniciais do Ed Murphy, e tem tantos outros grandes comediantes desse tipo, né? Jerry Seinfeld, Chris Rock, e por aí vai. E não só dos americanos, mas gosto também de gente como o Gustavo Mendes aqui no Brasil. Teve shows do Fábio Rabin que eu gostei, outros nem tanto, mas enfim, eu tenho uma tolerância maior para comediantes, né? Eu acho que o humor e o uso do humor de forma política é fundamental. Mas eu venho aqui no canal analisando essa atuação dessa patrulha nas redes há muito mais tempo. E o impacto que está tendo na censura prévia. E eu fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eu recomendo inclusive que vocês assistam. Eu posso colocar alguns deles nos links na descrição ou no comentário fixado. Normalmente eu coloco todos os meus links em um comentário fixado. Mas eu, por exemplo, analisei a demissão. Vamos para as demissões, né? Demissão de Eduardo Moreira, de Joel Pinheiro e de Marcelo Madureira, todos eles saídos da Jovem Pan. E o que é que eles têm em comum? Todos eles estavam criticando diferentes aspectos do governo Bolsonaro ou da política da direita, né? No caso do Eduardo Moreira, né? O Marcelo Madureira, por exemplo, antes da eleição do Bolsonaro, assinou um documento de defesa da democracia que claramente era crítico do Bolsonaro. O Marcelo Madureira, inclusive, que declarou depois voto em Bolsonaro, que é um antipetista muito grande e tal, mas tem sido hostilizado pelos bolsonaristas, inclusive recentemente foi hostilizado pelos bolsonaristas em uma manifestação pró-Moro que ele estava lá. Então o Marcelo Madureira passa longe de ser uma pessoa de esquerda, em questões econômicas, em várias outras questões. Ele não é uma pessoa de esquerda. Ele pode ser de esquerda nas questões culturais, mas infelizmente aqui no Brasil o pessoal da direita só considera de direita quem é de direita nos costumes, na dimensão conservadora culturalmente, e ignora a economia, porque para eles a economia tem menos importância. Eles estão muito, digamos assim, animados com as questões culturais. E por isso que eles identificam um cara como Marcelo Madureira, um cara como Joel Pinheiro, como sendo de esquerda, porque eles não valorizam a dimensão econômica, sendo que Joel Pinheiro e Marcelo Madureira claramente são liberais e defendem posturas de direita na economia. Já o Eduardo Moreira, esse sim, uma pessoa que tem uma defesa que está dentro do campo da esquerda, não tão à esquerda quanto talvez eu, né? Mas ele está dentro do campo da esquerda, defende uma postura que eu diria tendencialmente social-democrata. O Eduardo Moreira foi demitido porque criticou bancos, porque criticou... E eu tive a honra de ter uma conversa com ele aqui no canal, uma conversa que eu achei muito proveitosa e quem sabe no futuro ele até volta. Eu gosto muito da figura do Eduardo Moreira e elogio inclusive o trabalho que ele faz em trazer o conhecimento financeiro, tentar democratizar o conhecimento financeiro, ou seja, essa prática que ele adotou de democratização do conhecimento financeiro é uma prática que eu acho absolutamente elogiável, né? Então, enfim, temos muito aqui elogiar na prática do Eduardo Moreira. E esse é um exemplo de 3 pessoas, por 3 motivos diferentes, foram demitidos da Jovem Pan, porque a patrulha do bolsonarismo e a patrulha da direita, antes do Bolsonaro ser eleito, por isso que não é uma vinculação direta exatamente com o governo Bolsonaro, isso é bom deixar claro, ela precede o Bolsonaro virar governo, eles tentam silenciar os críticos. Então,
queriam o afastamento do Eduardo Moreira, conseguiram. Queriam o afastamento do Joel Pinheiro, conseguiram. Queriam o afastamento do Marcelo Madureira, conseguiram. Quiseram o afastamento do Vila, Marco Antônio Vila, conseguiram. Marco Antônio Vila também saiu da Jovem Pan. Ou seja, Jovem Pan tem esses 4 episódios de 4 pessoas que foram pressionadas pelo público bolsonarista para saírem. E no caso do Eduardo Moreira, teve até um elemento da cúpula da Jovem Pan que também não queria, né, que ele ficasse lá. Ele foi pressionado também pela cúpula da Jovem Pan. Mas existem outros episódios, quer dizer, se vocês lembram, o Roger Waters, né, ele foi criticado pelo bolsonarismo, o próprio Gustavo Mendes lembrou de Caetano Veloso, e nós estamos tendo vários e vários episódios de pessoas que os bolsonaristas, esse pensamento reacionário dentro da nossa direita, está tentando silenciar. E eu elogio muito a postura do Gustavo Mendes em se insurgir contra isso, de não abaixar a cabeça e de forma firme se posicionar e defender o direito dele que ele tem, o direito dele de fazer humor e de incomodar os poderosos, que tem sim muito a ver com a trajetória do humor político. Enfim, eu acredito inclusive que se nós estivermos no futuro com um governo progressista, eu estarei elogiando algumas coisas, mas criticando muitas coisas, tentando empurrar o governo mais na direção de uma esquerda pró-trabalho e tudo mais. E tudo naquilo que ele não for tão pró-trabalho, eu estarei criticando, né? E assim eu entendo que em tudo que tiver de errado, ou tudo que tiver de irônico e de engraçado, cabe também aos humoristas criticar mesmo aqueles governos que eles têm mais simpatia. Quanto mais um governo como o governo bolsonarista, que, enfim, demonstra autoritarismo, nepotismo de indicar o filho, compactuando com milicianos, quer dizer, é um governo que tem, assim, talvez mais material do que seja capaz um humorista como Gustavo Mendes ou um analista político como eu, capacidade de cobrir, não é? Eu estou sentado aqui em 4 notícias diferentes muito interessantes para analisar e estou ainda me decidindo qual delas eu vou fazer o vídeo de hoje de noite, que eu devo fazer mais um vídeo hoje. E tá assim, a gente está com uma quantidade muito grande de material. E é muito importante que todos nós façamos a defesa da liberdade de expressão e da liberdade de expressão, inclusive de pessoas que eventualmente a gente não concorde inteiramente, né? Eu tenho divergências com muitas das pessoas que eu citei aqui, com Joel Pinheiro, com Marcelo Madureira, no plano econômico, muitas divergências, né? Mas eu defendo a liberdade de expressão deles. E acho que eles terem sido demitidos como eles foram, pelas opiniões e pelas críticas que eles fizeram, sem uma justificativa transparente da empresa, uma empresa que é uma concessão pública, não é uma coisa correta. E a crítica eu fiz em vários vídeos, que tem sido uma marca do meu canal fazer essa cobertura, porque a defesa da liberdade de expressão é algo muito central para mim. Talvez porque um dos meus, não sei se ídolos é a palavra certa, mas uma das minhas referências é o intelectual George Orwell, ou Eric Arthur Blair. E ele dizia que se liberdade significa alguma coisa, significa dizer o que as pessoas não querem ouvir. Então, eu talvez por ter como referência um democrata radical, e por ser um democrata radical, uma pessoa que defende a radicalização da democracia, e com ela a democratização dos meios de comunicação e a expansão das vozes, e não a sua diminuição e não a censura, o autoritarismo está no âmago daquilo que eu combato, é que eu me solidarizo tão intensamente com Gustavo Mendes, e eu acho que ele vai sair maior de episódios como esse. Pelo menos pra mim, com certeza ele ficou. Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, gente. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e quem sabe se tornar um apoiador do canal. Links para nossas redes sociais e para o nosso apoio vão estar em comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.